Olá a todos, professor Vini aqui falando. Videoaula de hoje sobre o período regencial, história do Brasil, um dos períodos que os alunos consideram um dos mais difíceis da história do Brasil. E é mesmo um período bem complexo, de difícil compreensão, mas eu estou aqui para tentar te ajudar. Vamos ver aí se a gente consegue clarear um pouco algumas ideias para ti. Primeira coisa importante que a gente precisa saber é o seguinte: período regencial, ele vai de 1831 a 1840. Por quê? O que é que tem antes e o que é que tem depois desse período regencial? Veja bem. Esse período regencial, ele está dentro do chamado Império Brasileiro. O Brasil já foi um império. E teve quantos imperadores? Quantos? 1, 2, 3, 4, meia dúzia, uma dúzia. Teve 2, o pai e o filho. Dom Pedro I e Dom Pedro II, certo? Então, o período regencial está onde? Está entre o Dom Pedro I, ou o que a gente chama de primeiro reinado, e o Dom Pedro II, que nós chamamos de segundo reinado. Então veja bem, quando é que começa o período regencial? Ele começa com a abdicação. Quando eu abdico, significa que eu estou meio renunciando, ao meu cargo, eu estou abrindo mão do meu cargo. Mas eu abdico, quando eu abdico em favor de alguém. No caso aqui, então é a abdicação do Dom Pedro I que vai fazer isso em favor de quem? Do seu filho, Dom Pedro II, ok? Veja bem um detalhe importante. Professor, mas então por que não colou o Dom Pedro I já começou o Dom Pedro II? Simples, porque o Dom Pedro II ainda não era Dom Pedro II. Era Pedro não sei o que, 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 de Alcântara. 18 sobrenomes. Se eu não me engano, estava no Guinness até um tempo atrás, era o maior nome da história do Brasil. Nome, em extensão, assim, um monte de sobrenome. Tu imagina o Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara fazendo Enem. Que beleza que ia ser achar a ficha dele, fazer a inscrição e tudo mais. Mas enfim, meus queridos, o Dom Pedro I que abdicou em favor do filho dele, Dom Pedro II. Qual é que era o problema do Dom Pedro II? É que o Dom Pedro II tinha apenas 5 anos. Ele era o Pedrinho apenas, ele era o Pedroquinha, Ele era um menininho. E aí ele não tinha condições de governar o Brasil, A menos que ele governasse e criasse de repente, o Dia Nacional do Chocolate, O pedágio da bala, o imposto do pirulito. Ia ser uma beleza, Mas enfim, o pessoal teve juízo e ele não assumiu. E é aí que vem então o que nós vamos chamar de o período dos regentes. Mas antes da gente falar dos regentes, vamos só aqui pontuar uma coisa importante. Quando houve a abdicação do Pedro I, houve a formação de 3 grupos, de 3 partidos políticos, nós vamos chamá-los assim. Que grupos vão ser esses? Os primeiros vão ser os chamados restauradores. Os restauradores eram então um grupo, da elite brasileira interessada no quê? Na restauração do Dom Pedro I. Ou seja, Dom Pedro I tinha abdicado, eu vou embora desse país. E ele foi mesmo, inclusive, foi para Portugal. Lá vai brigar com o irmão dele, com o Miguel, e depois vai colocar a filha dele, a Maria da Glória, como a rainha portuguesa. Mas enfim, restaurador é aqueles que queriam restaurar o império de Pedro, restaurar o governo do Pedro I.
certo? Não aceitavam a abdicação. Muito bem, meus queridos. Aí nós vamos ter o grupo moderado. Esse grupo moderado é considerado, então, um grupo um tanto liberal. Um governo, um partido, melhor dizendo, que estava interessado em dar sequência, em continuar conforme o que a Constituição havia dito. E o que dizia a Constituição, que era a primeira Constituição do Brasil, lá de 1824, ela dizia que deveria ser instalado no Brasil, em caso de abdicação do imperador e impossibilidade de posse do novo imperador, deveriam assumir os regentes. Então, são esses moderados aqui, né, moderados, que vão dar sequência, que vão assumir boa parte do poder. É verdade que eles vão compor com os restauradores, mas enfim, moderados. E depois, meus queridos, nós vamos ter o terceiro grupo, que são os chamados exaltados. Os exaltados não só, né, deram tchau para o Dom Pedro I, vai embora, vai logo, foi tarde. Como eles também queriam, era na verdade a colocação de um governo que fosse diferente do anterior. Eles estavam interessados em romper estruturas do Brasil. Esses exaltados aqui, meus queridos, eles tinham um apelido. Eles eram chamados de farroupilhas. Veja que é daí que vai surgir depois o nome da principal guerra que nós vamos ter nesse período. Nós já vamos falar das revoltas, tu já deve ter visto aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução ou a Guerra dos Farrapos, que são então os chamados moderados exaltados, era assim como eles também eram conhecidos. Então, restauradores, moderados e tinham os exaltados, que eram, inclusive, defensores da proclamação da República do Brasil. Não queriam mais saber de império. Beleza? Então, feita essa introdução, vamos agora a alguns fatos importantes. Regência trina. Então, com a liderança desses moderados, nós vamos ter o cumprimento da Constituição. A Constituição lá de 1824, ela determinou que o Brasil fosse comandado por regentes. Então o Senado brasileiro se reuniu após a abdicação e decidiu pela criação de uma regência trina. Veja bem, essa inspiração é uma inspiração romana. Por quê? Porque os romanos criaram um governo de 3, lá no final da República Romana, chamado de triunvirato. E agora nós vamos ter o triunvirato tupiniquim. Como é que é o nome do triunvirato tupiniquim? Regência trina. Veja bem, primeiro a regência trina vai ser provisória e depois ela vai passar a ser regência trina permanente, ok? Então, cuidado. Quantas regências nós vamos ter nesse período regencial? Nós vamos ter 4 regências. As 2 primeiras compostas por 3 pessoas. Por isso que o nome é regência trina. Por isso a referência lá ao triunvirato. Então, regência trina, 3 pessoas. Primeiro num caráter provisório, logo depois da abdicação. E a trina permanente que veio mais ou menos uns 2 meses depois. Certo? Muito bem. Quando se instalou essa regência trina, né, ou as regências trinas, começa um período importante na nossa história, que nós vamos chamar ele de o avanço liberal. O que vai ser o avanço liberal? Veja bem, o avanço liberal é quando, sobretudo, o Brasil está na mão desses moderados aqui, né? Dessas pessoas que queriam que o Brasil continuasse um império, mas tinham ideias um tanto quanto liberais, certo? Por isso que a gente vai chamar isso de
o avanço liberal. E eu separei aqui 3 ideias para a gente falar um pouco mais sobre o que foi esse avanço liberal. Primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte, é a criação da chamada Guarda Nacional, que ocorreu lá em 1831. A Guarda Nacional, ela vai ser o embrião, veja bem, o embrião do Exército Brasileiro. Você vai dizer para mim, professor, mas ali proclamaram a independência, não tinha Exército Brasileiro? Basicamente não. O que nós tínhamos era o Exército Português, que resolveu seguir as ordens do Dom Pedro I. E, portanto, eles trocaram apenas de identidade, eles deixaram de ser o exército português e viraram o exército, então, dessa nova nação. Mas não havia se pensado, se criado uma corporação específica. Então, isso vai ser feito aqui pela primeira vez em 1831. Vão ser convocados jovens do Brasil todo para compor essa Guarda Nacional. E esta Guarda Nacional ela ficaria acima desse exército, vamos chamar ele de luso-brasileiro, certo? Depois, anos mais tarde, é que essa Guarda Nacional se transforma no Exército Brasileiro, esse exército que a gente conhece muito bem até os dias de hoje. Então, primeira coisa do avanço liberal é essa Guarda Nacional, certo? Segunda coisa importante é o Código de Processo Criminal. Aqui nós vamos ter, meus queridos, a criação do chamado juiz, vamos apagar aqui bonitinho, juiz de paz. O juiz de paz vai ter uma função de controlar conflitos locais, mas veja bem, o juiz de paz era muitas vezes um servidor de grandes fazendeiros, ele atendia aos interesses dos grandes fazendeiros. Então isso é uma descentralização do poder jurídico, mas que vai trazer uma herança aí muito complicada para o sistema jurídico brasileiro, né? Mas qual é a herança, né? É a ligação do poder jurídico com os interesses econômicos da região, né? Os poderosos vão ter muito mais a lei ao seu lado do que as pessoas mais simples. Muito bem, então isso, Código de Processo Criminal, o juiz de paz. Por fim, o último passo aqui é o chamado ato adicional. Esse ato adicional aqui que vai ocorrer em 1834, 10 anos depois da Constituição, era inclusive tratado como uma reforma necessária à Constituição, que estava completando 10 anos. O ato adicional de 1834, ele vai criar, vou destacar 2 coisas para nós aqui. A primeira coisa é a criação do chamado município neutro. Município neutro era uma espécie de distrito federal, ok? Era a tentativa de criar na cidade do Rio de Janeiro, melhor, que não fosse na cidade do Rio de Janeiro, um distrito federal, porque a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Então eles iriam fazer uma espécie de distrito federal ao lado do Rio de Janeiro, que inclusive foi na cidade de Niterói, ok? Então isso foi criado aqui nesse ato adicional, isso já caiu em prova. E a segunda coisa que nos interessa aqui desse ato adicional de 1834, presta atenção porque aqui tem uma das questões chaves da nossa aulinha de hoje, que é o que? A criação das assembleias provinciais, dando autonomia às províncias, às assembleias provinciais. Professor Vini, o que é uma província? Província era a denominação que se usava no período do Império do Brasil para o que hoje nós chamamos de estados.
Então, a província do Rio Grande do Sul, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, é um exemplo, né? Província de São Paulo, província do Paraná, província do Rio de Janeiro, províncias, hoje transformadas então em estados depois da proclamação da República. Aqui nós vamos ter um detalhe bem interessante. Por quê? Porque essa proposta aqui de dar autonomia às províncias, ela desagradou profundamente os restauradores, os defensores da monarquia, os chamados conservadores. E ela agradou aos moderados e, sobretudo, aos exaltados, que defendiam a República, defendiam inclusive que o Brasil diminuísse de tamanho, que o Brasil pudesse ter autonomia cada vez maior até virar uma confederação. Alguns falavam uma república federativa. Veja bem, na época, isto foi considerado como um modelo monárquico federativo. Veja bem, só o Brasil é capaz de criar essas junções de coisas aí tentando acertar. Mas monarquia federativa tinha tudo para dar errado. E deu mesmo, meus queridos. Olha só o que vai acontecer. Uma terceira coisa do ato adicional foi determinar que o Brasil passasse a ter, ao invés de 3 regentes, passasse a ter apenas um regente. Então, nós passamos a ter a regência Padre Diogo Feijó. Ele foi o nosso primeiro regente único, certo? Durante a regência do Padre Diogo Feijó, já começou a dar problema. As assembleias provinciais com autonomia agora começaram a se rebelar, que é talvez o assunto mais famoso, que é a parte mais importante talvez dessa aula sobre o período regencial. É tu entender sobre veja bem, revoltas regenciais. A gente vai ver que elas dominam aí uma boa parte dessa nossa videoaula. Então, é no governo do Padre Diogo Feijó que começam essas primeiras revoltas. Mas o governo dele é um tanto quanto fraco mesmo. Ele passa por fraco do ponto de vista político, ele passa a ter perda de apoio político até que ele é substituído, né? A regência una de Araújo Lima. Araújo Lima. Ela vai dar origem a um momento um pouco maior, um pouco mais longo, mais denso, né? Da duração das regências. Então aqui só para a gente fechar o raciocínio de antes. Quantas regências nós tivemos? 4. A trina provisória, 1. Trina permanente, 2. Regência una do Diogo Feijó, 3. Regência una do Araújo Lima, 4. Aqui no Araújo Lima eu vou destacar uma coisa que também cai nas provas, que é a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse instituto, meus queridos, ele funciona até hoje, tá? E ele é responsável pela produção daquilo que nós chamamos de história nacional. Mas é a primeira vez que isso aqui é reconhecido como algo importante na história do Brasil. Então, as provas de ciências humanas do Enem, prova de federal, por vezes fala desse período aqui para te perguntar sobre a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? Esse Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, então, é criado aqui pelo Araújo Lima. E ele também, né, como o próprio nome diz, não é só de história, também é responsável pela manutenção dos dados, documentos relativos à geografia brasileira. É o primeiro instituto responsável pelo estudo dessas áreas do conhecimento aqui no nosso país. Perfeito? Muito bem. Agora, meus queridos, vamos falar dos problemas. Quais são os problemas? São justamente as revoltas. Veja bem que eu destaquei aqui para ti algumas dessas revoltas.
Nós vamos ter, acredita em mim, mais de 10 revoltas nesse período aí de 5, 6 anos, que é mais ou menos aí após o período do ato adicional até o começo ali dos anos 1840, apesar de que a Guerra Farroupilha vai até 1845. Mas aqui eu destaquei algumas para vocês, aquelas que são mais famosas, aquelas que são mais cobradas nas provas, tá? Com uma ressalva, eu não vou falar para vocês sobre a Guerra dos Farrapos. Ah, professor, por quê? Porque eu vou gravar um videozinho específico para vocês sobre a Guerra dos Farrapos. Então aí nós vamos ter uma videoaula só sobre a Guerra dos Farrapos, beleza? As outras nós vamos falar um pouquinho, beleza? A primeira que nós vamos falar vai ser sobre a chamada Revolta dos Malês, ok? Primeira coisa que tu precisa saber o que é um malê, né? Entender essa expressão. Malê aqui vai significar um escravo ou, né, um ser humano na condição de escravo ou um ser humano escravizado, né? Porque ninguém nasce escravo, ele é escravizado por alguém. Então, um escravo, malê é um escravo de origem muçulmana. É um escravo muçulmano, é um escravo de origem islâmica. Veja bem, nós vamos ter, tu deve saber, aqui no Brasil, um dos lugares que mais receberam escravos provenientes do continente africano, certo? Do continente africano nós vamos ter vindo do Benin e da Nigéria, sobretudo para a região nordeste, mais especificamente para Salvador, um grande contingente de escravos que já eram, veja bem, muçulmanos. Eles já tinham se convertido ao Corão, Maomé, toda aquela história égida, né? Então, um grupo de escravos que eram chamados aqui no Brasil de malês, escravos muçulmanos, eles resolveram criar na cidade de Salvador, em 1835, protestando contra a escravidão. Eles queriam abolir a escravidão no Brasil. Eles vão tentar criar uma república islâmica aqui no Brasil. Veja bem, nós tivemos uma espécie de um Estado Islâmico por aqui, né? Esse Estado, não, pelo menos na ideia, né? Não chegou a se concretizar. Na ideia desses escravos chamados então de malês. Então a revolta dos malês é uma tentativa de rebelião de escravos para se libertar, para libertar os seus colegas e criar uma república muçulmana em Salvador, na Bahia. Deu certo? Não, não deu certo. A maioria deles acabou preso e alguns foram executados. Segunda revolta, veja bem. A segunda revolta, ela é chamada de cabanagem. Por que ela se chama cabanagem? Ela está associada à figura do que nós vamos chamar de cabanos, ok? A cabanagem, ela estourou lá no que nós vamos chamar de Grão-Pará. Cuidado, né? Apesar de eu colocar ali para ti Pará apenas, o Grão-Pará era composto pelos estados de Roraima, Amapá, Amazônia, o próprio estado do Pará. Então, tu vai imaginar ali a região amazônica, certo? Região amazônica é onde vai ocorrer a cabanagem, certo? Lá desta região do Grão-Pará, nós vamos ter a nomeação de um novo governador. O nome dele, Bernardo Lobo de Souza. Ele era um conservador, okay? Ele era considerado um conservador. Foi nomeado Bernardo Lobo de Souza, mas lideranças populares do interior que habitavam
esses cabanos, essas habitações ribeirinhas, vão se rebelar. As principais lideranças aqui vão ser Eduardo, vamos lá aqui, Eduardo Angelim e os chamados Irmãos Vinagre. Eduardo Angelim e os Irmãos Vinagre vão organizar uma grande rebelião, aonde? Lá no estado do Pará. E aí nós vamos ter uma espécie de guerra civil lá no estado do Pará. Nós vamos ter a participação de ribeirinhos, indígenas, escravos, ex-escravos. Nós vamos ter ali uma revolta, isso é importante que tu anote, de cunho, vamos puxar para cá, popular, certo? Lá na província do Grão-Pará. Eles chegaram os líderes, né, da Cabanagem chegaram a assassinar o governador. O governador Bernardo Lobo de Souza foi assassinado. Eles invadiram o palácio, retiraram ele e ele acabou sendo assassinado. Mas o governo brasileiro conseguiu intervir e conseguiu dar fim à cabanagem. Aliás, o governo brasileiro vai conseguir dar fim a todas essas revoltas. Próxima revolta, desculpa, que tu precisa conhecer um pouco é a chamada Sabinada. O que foi a Sabinada, né? A Sabinada foi uma revolta que ocorreu na Bahia, associada a uma liderança de Francisco Sabino. Francisco Sabino era um médico, né, que tinha como objetivo, nessa rebelião dele, criar uma república, chamada então de República Baiense. Essa República Baiana, né, essa república no estado da Bahia, na província da Bahia, deveria funcionar até que Dom Pedro II, o menininho lá, o Pedrinho, o Pedroquinho, chegasse à maioridade. Essa era a condição, digamos, de funcionamento dessa República Baiense. Então ela previa que ela seria fundada, né, proclamada pelo Francisco Sabino e deveria funcionar até a maioridade. Na maioridade o Brasil voltaria a ser império. Tudo isso por quê? Porque eles eram contra o governo dos regentes. Eles não aceitavam a governança dos regentes. Então, Sabinada, Francisco Sabino, República Baiense, como que ela terminou? Sufocada pelo governo. O próprio Francisco Sabino foi condenado por essa liderança e acabou morrendo alguns anos depois, se eu não me engano, no Mato Grosso, uma coisa assim, cumprindo a pena dele. Balaiada, meus queridos, veja bem, a balaiada ela ocorre lá no estado do Maranhão. Ela está relacionada com os chamados bentevis. Quem eram os bentevis? Os bentevis eram os liberais do estado do Maranhão, que também se rebelaram contra o governo conservador daquela região. Nós vamos ter aqui alguns episódios que vêm do interior do Maranhão para as grandes cidades. Episódios com libertação de prisioneiros, assassinatos. E veja bem o nome das lideranças, para te também aprender que esta é uma revolta de caráter popular. Veja bem, nome dos líderes, e aqui tu vai entender o nome da balaiada. Nós vamos ter Manuel Balaio, né? Manuel Francisco dos Anjos, o Balaio. Qual era a profissão dele? Fazedor de balaios. Professor Vini, e o que é um balaio? Vou eu saber o que é. Balaio é um cesto, né? Aqui na nossa região, aqui no sul do Brasil, nós temos muitos indígenas que fazem balaios, eles tramam, né?
e conseguem, então, acho que é um cipó, e conseguem fazer ali um cesto, né? Muitas pessoas usam esse cesto para colocar roupas, né? Para carregar algum objeto, são também chamados cestos de vime, né? Apesar de não ser necessariamente a mesma coisa. Mas isso são então os balaios. E um dos principais líderes era Manuel Balaio. Outro, Raimundo Gomes. Outro é Preto Cosme. Raimundo Gomes era um vaqueiro. Preto Cosme, Manuel Balaio, o vaqueiro, o balaio. Veja, é um caráter também aqui popular. Vamos puxar aqui uma flechinha. Balaiada também é uma revolta de caráter popular. E aqui eu vou destacar uma coisa que nas provas aqui mais do sul do Brasil é cobrado isso. Por quê? Porque nós vamos ter uma figura aqui no sul do Brasil que vai ter grande destaque. Na verdade tem destaque nacional, porque depois ele vai ser o patrono do Exército Brasileiro. Quem é ele? Luiz Alves Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva. Luiz Alves de Lima e Silva vai ser enviado para o Maranhão, ele já é enviado com a função de pacificar aquela revolta, por isso ele também vai ficar conhecido como o pacificador. E ele vai, o Luiz Alves de Lima e Silva, participar de um combate contra os bem-te-vis, contra os liberais, na cidade de Caxias. Veja bem. O que vai acontecer? Ele vai vencer essa batalha, e ao vencer essa batalha, ele retorna para o Rio de Janeiro e ele é condecorado com um título. Qual é o título? O Barão de Caxias. Depois, meus queridos, o Barão de Caxias, como pacificador, vai ser enviado para pacificar aquela que seria a última grande revolta ainda ocorrendo, a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, como alguns gostam de chamar, mas assista aí o videozinho da Revolução Farroupilha que eu vou te contar, que o nome não deveria ser Revolução Farroupilha, mas eu te explico melhor por quê. O que vai acontecer? Ele vem aqui ele vai pacificar também, ele também vai conseguir acabar, e aí ele recebe um novo título, ele passa a se chamar o Duque de Caxias. Então, o Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro. Veja aí que ele se projeta nessa área militar graças à atuação dele lá na Batalha de Caxias, que praticamente encerrou a balaiada, e depois ele vem também se consagrar aqui na Revolução Farroupilha como um pacificador. Muito bem, meus queridos. Vistas as revoltas, né, com ressalva de que a Farroupilha, então, nós vamos ver um videozinho separado. O que é a última parte da aula? O chamado regresso conservador. Veja bem, o regresso conservador, ele começa a ser organizado a partir dessas ameaças aqui. Que ameaças? Ameaças de o Brasil se fragmentar, de o Brasil se dissolver em várias regiões, vários países estavam ameaçando e vários estavam proclamando república, como é o caso da República na Bahia, como é o caso da República no Rio Grande do Sul, como é o caso da República Juliana em Santa Catarina. E aí, para sufocar essas revoltas, surge o chamado Clube da Maioridade. Este clube da maioridade, então, é formado por um grupo de conservadores, que lá no começo do período regencial eram chamados de restauradores. Agora eles são apenas os conservadores. E o que eles querem fazer, esses conservadores, né? Eu separei 3 coisas para te entender o que é isso que a gente chama de regresso conservador. O regresso conservador primeiro vai versar sobre o chamado ato adicional. O que é isso? Ato adicional é isso aqui. Cadê? Ato adicional. Ato
adicional. O que vai acontecer com o ato adicional? Eles vão criar, esses conservadores, aquilo que eles chamaram de a lei de interpretação, do ato adicional, que basicamente fazia o quê? Acabava com o ato adicional. Ele acabava com essa autonomia das províncias, ou seja, veja bem, aprenda isso. Para quem está fazendo aí um vestibular mais difícil, mais complicado, tu perceba que essa aula aqui pode te ajudar muito nisso, né? Se o pessoal aqui dormiu até essa parte, não assistiu mais o vídeo, tu que está assistindo aí, tu sabe que aqui vai te diferenciar dos demais. Então aprenda uma coisa importante. Nesse avanço liberal aqui, o que nós temos? Um poder descentralizado, ou seja, aqui ocorre uma descentralização política. Já aqui o que vai acontecer? Uma centralização política. Eles vão revogar basicamente essa descentralização, essa autonomia das províncias. E o poder volta a se concentrar na mão de apenas um pequeno grupo de pessoas, liderados por quem? O que significa clube da maioridade? Maioridade é porque esse clube aqui defendia que deveria se antecipar a maioridade do imperador, do Pedrinho, do Pedroquinho. Agora ele tinha 15 anos, mas segundo a Constituição ele deveria se tornar imperador aos 18. Então o que eles vão fazer agora? Eles vão antecipar a maioridade dele, para que com apenas 15 anos ele pudesse assumir como imperador do Brasil. Então aqui eles vão reduzir essa maioridade. E o que eles ganham com isso? O retorno do poder moderador, que é aquele poder lá da Constituição de 1824 que dá uma preponderância, uma superioridade ao poder moderador em relação ao legislativo, ao executivo e ao próprio judiciário. Segunda coisa que eu anotei para vocês é o Conselho de Estado, ou seja, eles vão recriar esse Conselho de Estado, que era formado por senadores, sobretudo por homens de muita influência, mas é um gabinete conservador. São essas pessoas que vão estar por trás do clube da maioridade e que vão assessorar o menino Pedro II, que com 15 anos, tu vai convir comigo, que mesmo que o cara fosse um ninja, ele não ia ser lá o melhor imperador do mundo, porque ele ainda tem uma falta de maturidade, mesmo de conhecimento para gerenciar um país complexo como é o Brasil, mesmo aqui lá no século XIX. E por fim, meus queridos, eles vão fazer também uma reforma no Código de Processo Criminal, limitando os poderes do juiz de paz. Beleza? Então, olha só. Desta forma, esse regresso conservador representou-se, nós anotamos aqui a ideia da descentralização, vamos só anotar isso aqui para a gente deixar registrado, a centralização do poder volta a funcionar aqui no Brasil. Belezinha? Feito o brinque? Então é isso aí. Essa foi a nossa videoaula sobre o período regencial. Grande abraço e obrigado sempre pelo carinho de todos.